Você sabe como é o dia a dia de um ator que faz novelas, filmes, séries e que ainda encontra a agenda para estar no teatro todo final de semana? Hoje iremos falar sobre a profissão ator, sobre o mercado e sobre a importância de levar até a sua casa produções cinematográficas como entretenimento. Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. E o nosso convidado tem a capacidade rara de encantar no palco, emocionar nas telas e surpreender com personagens que vão do drama à comédia, da diva à freira, e tudo com verdade inquestionável. Com mais de 3 décadas de palco, TV e cinema, ele é musical, ele é intenso, ele é versátil, já foi o leão da savana, já foi a freira dançante, já fez mulheres ousadas, drags polêmicas em novelas da Globo, no cinema, no teatro. Rufem os tambores, senhoras e senhores, com afeto e com respeito à sua arte. Seja muito bem-vindo, Maurício Xavier. Bem-vindo, obrigado por você ter me chamado. Gente, depois de uma apresentação dessa, a vontade de sair correndo é enorme. Que responsabilidade. Imagina. Tudo bom, Letícia? Não poderia ser menor, seu tamanho gigante. Não, eu tenho só 1,83, não vem com essa não. Eu não quis nem fazer de pé justamente por isso. Tá, ó. Porque o meu tamanhozinho de 1,60 m tem que ficar aqui sentadinho. Ah, imagina, você é grande no espírito, na alma e no talento que a gente está vendo também no ar, né? Com você aqui, pra mim, é uma honra. Eita, viu? pronto, a gente vai ficar a tarde inteira fazendo tricô, jogando pra lá e pra cá. Vamos tricotar, e aí eu já quero começar pelas raízes. Não aliso as minhas. Ah, não, continua. Eu tenho que pintar os Só as meus. pontas, só a ponta de... De onde nascem os grandes atores? Você já participou de espetáculos como o Rei Leão, Os Produtores, As Noviças Rebeldes, Madagascar, mas e agora com cenas de um espetáculo com Miguel Falabella? Como é viver esses personagens icônicos no teatro? Olha, e lá se vão 33 anos fazendo essa escolha. Eu no começo não queria ser ator, aliás, eu não pensava nem nisto. Eu fazia faculdade de desenho industrial de manhã, à noite, fazia engenharia civil de manhã e trabalhava numa agência bancária à tarde. E minha vida era bem preenchida, até que eu fui levar uma pasta de músicas, de partitura, para uma pessoa conhecida, que ele falou para mim: Maurício, traga essas partituras aqui, era em São Paulo, eu moro na Zona Leste, quase vizinho aqui de Ribeirão, e ele falou: traga essas partituras para mim. Aí eu fui levar essas partituras para ele, e chegando lá estava tendo uma audição. E eu falei: moça, você não consegue entregar essas partituras para aquela pessoa lá dentro? Ela falou: você veio fazer o teste? Eu falei: não, é para entregar. Ela falou: você tem a cara do que eles estão procurando. Eu falei: não, moça, eu tenho faculdade, eu preciso correr. Ela foi, ao invés de descer com a pessoa que eu tinha solicitado, ela trouxe os rapazes da banca, da audição, que olharam para mim sorrindo e falaram: canta isso daqui. Eu falei: eu tímido, embaraçado, falei: vou cantar. Cantei, eles falaram: você está no musical. Eu falei: como assim? Eu tenho faculdade. Não, a gente começa amanhã. Eu falei: não dá para começar. Aí, 2 dias depois, refiz a minha mente e voltei para lá, joguei tudo pro alto. Corta, 33 anos depois nós estamos aqui. Essa foi a sua primeira vez no palco? Foi a primeira vez no Já palco. cantando? Já, em musicais. E aí, Já tinha feito aula de canto, alguma coisa assim? vale lembrar que esse musical era sob a direção do Oswaldo Montenegro. Ele que falou: quero você. Então ele foi um dos primeiros propulsores dessa carreira. Ai, que maravilha, hein? O cantor, lembra dele? Eu amava como amava um cantor de qualquer clichê. Ai. Um cavalo, não sei a letra, de lua e flor. Era da novela aí, agora me pegou. Eu acho que era o Sassamutema, O Salvador da Pátria. O Busquei Salvador longe. da Pátria. Ele cantava para Maitê Proença. E a memória tá boa ainda. Olha, o palco tem uma energia que não se repete. Qual personagem que marcou mais você e por quê? Eita, essa é uma pergunta que eu me faço. Cara, é difícil dizer. Porque a gente se apaixona por todos eles. Eu acho que geralmente é o último. E é o mais recente, eu não vou dizer o último.
é o mais recente. No caso, eu acho que Camila Baker. Segura, porque essa aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Olha o spoiler aí. O que o teatro te ensinou que nenhuma outra linguagem artística conseguiu te oferecer? Que a gente não consegue fugir da raia. Não a Cláudia. Tô Um brincando. beijo, Cláudia Raia. Porque no palco você não tem muito por onde correr. Você tem que enfrentar o problema de encarar um público, uma plateia, um texto. Mesmo que você improvise, mesmo que você tem que ter subterfúgios para resolver qualquer questão ali. Ali você é o doutor de si, você é o doutor de uma nave que você conduz. E é muito interessante isso. Isso o teatro me ensinou. Você já sabe que eu sempre tenho uma super dica para você, não sabe? Então essa não sou eu que vou falar. Eu vou pedir aqui pro meu amigo Maurício, porque ele é de teatro. E aí, Maurício, qual que é a dica de espetáculo da vez agora? O espetáculo da vez, ele tem um nome muito diferenciado. Se chama Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. No caminho eu te conto. Vou repetir. Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum. No caminho eu te conto. Que a gente está em cartaz no Teatro Claro Mais, em São Paulo, na Rua Olimpíadas 360. E o Teatro Claro Mais, aliás, é um dos poucos teatros que tem tradução simultânea para PCDs, pessoas com deficiências, inclusive tanto auditiva quanto visuais. Então você vai lá, assiste o espetáculo, você ainda ganha um fonezinho de ouvido, ou no aplicativo você vê as legendas que vai sendo transcritas em tempo real no espetáculo. É muito interessante isso. E o musical é uma comédia com o grande Miguel Falabella, que eu super recomendo a vocês. Só temos mais 2 semanas, ou seja, vamos até 8 de junho em São Paulo. Depois faz uma pequena turnê em Brasília, no Teatro Planalto. E aí, Maurício, como que, assim, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é ser ator de espetáculos? Olha, Letícia, a carreira de ator ela tem várias vertentes. Você pode ser um ator apresentador. Ator apresentador divide em programa infantil, programa adulto, programa de auditório. Eu mesmo já flertei com esse lugar, já fiz auditório adulto, programa de show ao vivo, chamava Amigos e Sucessos na Record, depois infantis, tanto Cultura quanto Disney Channel. E a carreira de ator, ela também vai para o teatro, e ele, dentro do teatro também tem outras vertentes. Tem atores que só fazem dramas, que são aquelas peças mais reflexivas, mais densas, outros que só fazem comédia, né? Outros que fazem somente musicais. E aí dentro dessas categorias tem outras subcategorias. Tem musical de uma produção independente, ou seja, a gente aqui lá de Itaquera, São Paulo, tem um grupinho de amigos e a gente monta um trabalho que vai fazer em escolas, projetos de empresa. Então fica uma estrutura um pouco menor. Outro tipo de teatro é quando você tem já um patrocínio melhor, né? Esse grupo ganha um incentivo, uma estamina, e consegue evoluir numa sinergia melhor financeira. Existem outros que são contratados por produtoras. As produtoras vêm, captam dinheiros de incentivo fiscal ou de algum patrocinador específico e montam uma produção média. E tem os grandes que também lançam mão de parte desse expediente para construir um musical mega, que são musicais de franquia, como os da Disney, por exemplo, Rei Leão, outros como Wicked, né, que é daquela bruxinha verde que bombou no filme, no cinema, está bombando em São Paulo também atualmente. Então eles contratam esses teatros de franquia, compram os direitos autorais, pagam direitos autorais para quem escreveu a obra, para quem compôs a obra. Outra coisa importante, que tem muito no teatro musical grande, quando você contrata uma franquia, vai lá em Nova York, na Broadway, e assina um contrato para liberar os direitos, às vezes você pode contratar um pacote A, B, C ou D. O que seria isso? Às vezes você só quer fazer a obra. Eu quero só o Pinóquio. Mas e o figurino é original? Não, eu quero criar uma roupa nova. Então você paga menos. Eu quero usar as músicas do Pinóquio. Né? Dependendo do que você for tirando do pacote, você consegue comprar uma obra original com menor valor de aquisição de licenciamento. Isso seriam as obras adaptadas aqui. Então você faz uma livre adaptação do figurino, uma livre adaptação das músicas, né? Mas você assina e dá os direitos para quem contrata. Mais ou menos assim. Então tem muitas estruturas dentro de um sistema chamado arte, ou ator, né? Ele tem várias frentes de trabalho. Ele pode ser musicista, ator que toca também tem um bom valor no mercado. Um ator que canta, dança, um ator que canta, dança e sapateia. Tem atores que só são sapateadores, que falam poucas frases.
Na televisão não é muito diferente disso. Tem gente que só faz figuração, não pode falar um A, até porque o sindicato vem e arranca a cabeça de quem deixar o figurante falar. Porque tem toda uma hierarquia, uma ordem que às vezes é respeitada e boa parte disso acontece no nosso país, graças a Deus. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Nossa, como é complicado falar de plano de saúde. Isso já de cara irrita, gera estresse, causa até arrependimento, né? Sabe por quê? Porque é um assunto complicado que muita gente não sabe explicar. Mas calma que a Regi explica, porque está há 31 anos no mercado com muita atenção com cada um dos clientes. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, já sabe, é a Regi. Estamos de volta aqui no Let's Talk com ele que é muito show, Maurício Xavier, ator eclético, que já fez diversos personagens na TV e no cinema. Mas antes de falar do cinema, eu quero saber da TV. Personagens icônicos de composição como mulheres, drags e divas. Maurício, aí eu quero saber de você, como é que foi gravar sua primeira novela? Qual que foi essa sensação? Eita, primeira novela. Bom, a gente acha que durante muito tempo eu nunca achei que eu estivesse preparado para esse momento, mas é muito nervosismo que aparece nesse dia em que a gente recebe um convite como esse. Eu aceitei, mas eu não sabia que eu era tão verde. Digo verde, não Incrível Hulk, tá? Mas tem gente que acha que a gente fica bravo. Não, verde imaturo, cenicamente. Então, era uma novela com 3 fases, um grande clássico da telenovela brasileira. E eu começava jovem, depois passava para uma idade média e acabava no final da novela exatamente com esse cabelo em que eu estou agora, mais grisalho. Mas não é só de você envelhecer o rosto, você tem que envelhecer o seu corpo, o seu jeito de andar. A gente vai ganhando mais peso peso de vivência, né, da fala, quando a gente vai avançando na idade. Então eu aprendia muito olhando para os mais antigos do que eu. Elaine Cristina, uma grande atriz da antiga, Luiz Guilherme, outro grande, um beijo Elaine, um grande beijo também para o Luiz Guilherme, que eles também fizeram as 3 fases da novela e foram envelhecendo. Então a referência que eu tinha eram eles, então eu ficava assistindo como eles transitavam por estas fases de envelhecimento numa mesma novela, numa mesma obra. Então esse foi o segredo. Logo em seguida eu já emendei na segunda novela, que foi da Record, que também é um remake. Essa primeira era um remake, ou seja, a obra já foi feita lá atrás. Qual que foi essa primeira novela? A primeira, eu vou dizer, é um remake do O Direito de Nascer. Direito de Nascer. Tinha aquela Mamãe Dolores, tinha livros de revista de Mamãe Dolores, foi um grande sucesso de 1900 e não me pergunte quando que eu não vou saber. Aí da minha versão, foi uma segunda versão, uma segunda releitura, um refazer, logo a palavra remake dessa novela, e chamava O Direito de Nascer. Em seguida, em 99, nós fizemos o Louca Paixão, que também é um remake de 2499 Ocupado, que era uma novela que tinha uma conexão com rádio, antiga, assim, que fez muito sucesso na época. Então eles refizeram esta novela. E foi bastante importante a penetração dela aqui no Brasil. As pessoas gostaram muito, vendeu para fora, para Portugal, para África do Sul e países com língua portuguesa, ou próximas, né? Correlatas. Então foi muito legal. Depois disto, em novelas, uau! Não, novelas foram essas importantes lá atrás. Depois eu já fui fazendo produtos como muita publicidade, desde sempre, do começo da carreira. E eu não falei sobre os níveis de ator, né? Tem também ator que se dá muito bem em publicidade e não se dá bem no palco. Então eu conheci vários amigos, colegas que são exclusivamente para publicidade. Eles têm essa cara linda que você tem. Obrigada. Isso é incrível, gente. O olho dela, vocês não têm noção. Olha a cor que tá. Na luz ele brilha mais ainda. E as pessoas são assim, belas e se dão muito bem com publicidade, mas às vezes eles não se dão bem no teatro.
Então, Você é são escolhas. multifacetado, né? Porque você fez teatro, você fez cinema, você fez novela e fez publicidade. Eu acho que eu fiz isso tudo por uma questão de sobrevivência, porque quando não está chovendo nesta hortazinha aqui, eu migro para esta hortazinha aqui. Quando essa não está boa, eu vou para essa daqui. Então, você consegue ter uma permanência um pouco mais, não vou dizer constante, mas uma permanência melhor. Tem um leque, né, de opções, né? Porque às vezes certos segmentos, eles ficam um pouco não tão ativos, né, no mercado. Então ele tem uma leve estiagem. Então é bom a gente ficar atento a isso. É como aconteceu para uns escolhas. anos atrás aí, né? Oh, No nem me audiovisual fale. a gente não teve Durante muito, o né? período da pandemia, por exemplo, eu fiz muita locução, áudios em casa, e fiz também uma coisa que eu nunca falo, mas eu fiz legendagem. É você pegar o vídeo, era um programa sobre cavalos. Eu não sei nem o nome da emissora, mas uma emissora que só passa coisas sobre cavalos. É muito curioso isso, eu não sabia nem que existia. Soube e agradeci muito porque sobrevivi fazendo legendagens. E aí eu tinha que ter conhecimento sobre termos, sobre cavalo. Eu botava coisas como, esse pangar é sinônimos, né? Para não ficar só cavalo, 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 esse cavalo, esse cavalo, esse cavalo. Não, tem que ter sinônimos. Então eles queriam que o ator que fosse fazer essa direção de legendagem tivesse um pouco de repertório de palavras para poder colocar nesta legendagem. Então era o potro, o cavalo, né? Então tinham outros termos que eu colocava, me vieram só esses dois agora, para não ficar só repetindo o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo. Né? Enfim, é interessante. É importante ter esse leque aberto. Com para certeza. todo e qualquer artista, é o que eu diria. Para todo mundo, né? E aí você deu também a vida a várias personagens femininas que marcaram o público, né? Por que tantas mulheres? Eita, essa é uma pergunta que eu não sei. Eu acho que é isso, acho que eu tenho facilidade para fazer e rola lá. Eu só me jogo e faço. Eu não fico pensando muito, não. Algumas eu me inspiro, como em Camila Baker, em que eu me inspirei na minha mãe, em algumas coisas, era Jessie Norman. Eu pus um pouco uma pitada de Jessie Norman, que é uma cantora negra fantástica, uma Belíssima soprano que você fantástica, mas ela fez. tem uma altivez que eu também absorvi para Camila Baker. Eu pus um pouquinho de Natalia Timber. Toda vez que eu entrava em cena, eu lembrava de Natalia Timber, que ela tem uma voz, uma coisa densa, né? Então eu pus um pouco de Natalia Timber e um pouco da minha mãe, que era uma grande cantora do Teatro Municipal de São Paulo. Então, apanhando essas informações do meu universo particular, eu consegui contribuir para essa obra que vocês vão assistir em breve. Em breve, Em breve tá? a gente ressurge aqui com a Letícia. É hora de lançar a série. Já já vai ser lançado, porque está em finalização. Camila Baker foi uma peça de teatro muito famosa nos anos 90, que foi um sucesso. E aí ele já foi interpretado por Daniel Boaventura, Raul Gazola, Caco Ciocli, Otávio Miller, Danton Mello, Marcos Mion, gente, e Maurício Xavier. O autor foi o Emílio Boechat, o Emílio Boechat, e teve direção artística de Emerson Muselli e Fernanda Teles. É uma série incrível que em breve vai estar aí nas telinhas pra gente acompanhar. E você volta aqui quando tiver lançado, hein? Eu vou, com certeza, a gente vem fazer o lançamento aqui. É importante lembrar que essa obra que Camila Baker foi feita e interpretada por tantas celebridades que você citou e foi feita no teatro. Hoje, ela foi reescrita pelo Emílio Boechat e dirigida pelo Emerson Muselli e Fernanda Teles, para que eles coloquem essa obra no streaming, né? É um veículo totalmente novo, inédito, então todo mundo vai poder acessar. Eu espero que vocês acessem e que se divirtam, porque eu me divertia bastante. Então eles vão poder acessar de casa, né? Neste caso, vocês não vão se dirigir ao teatro com essas grandes celebridades. Vocês vão assistir no conforto do seu lar comigo, Com esse que vos essa fala. celebridade. Não só a série, mas o filme também, né? Aqui um passarinho soprou. Eita, será que teremos filme? Escrevam aí nos comentários, teremos filme ou não da série Camila Baker? Eu ainda estou em forma, acho que dá para botar um salto alto, um vestidinho, eu vou arrasar com Camila Baker. Vai arrasar como sempre, né? E aí a sua preparação musical fez a diferença no Camila Baker? Ah, sim. É interessante isso, né? Porque ter esta veia, como é que eu posso dizer? Essa bagagem adquirida com informações adicionais, isso é para qualquer profissional, eu diria. A gente tem que ter vários, se diz muito lá fora, soft skills, né? Que são
elementos que você usa na carreira que acrescentam no todo. Se eu fosse elencar essas coisas, eu faço direção de arte, eu faço uma série de coisas que complementam. E a parte musical também foi importante. Ela entrou com a Camila como um suporte à personagem. Eu acho que foi a grande cereja do bolo para a série Camila Baker, eu acrescentar a parte musical. Cantada, levemente dançada, ela tinha um estudo corporal ali. Então, eu sugiro, se tiver algum artista assistindo, que é sempre bom a gente ter essas coisas. Bem como, vou fazer uma parte aqui, quando eu fui para a Alemanha fazer Rei Leão, eles me convidaram e eu não sabia falar inglês. Alemão. Eu só falava inglês. E a diretora, aqui no Brasil, da Disney, dos Estados Unidos, veio para o Brasil para me escolher para um elenco da Alemanha. E tinha que encenar em alemão. Eu falei, gente, eu não sei falar isso aí. E é difícil, o alemão é uma língua, um idioma que tem muitas consoantes, que pra gente é um pesadelo. E aí ela falou assim, você fala inglês? Eu me comuniquei com aquele inglês de escola, né? Não vou fazer propaganda da escola de inglês. Mas aí ela falou, você fala mais algum idioma? Mais uma vez, complementando a sua pergunta. Por influência da minha mãe, que é cantora de ópera, eu entendia bastante italiano, francês e espanhol. Mas eram coisas informais, assim. Aí eu comentei com essa diretora sobre isso. E ela falou assim, bom, se você já fala 2 idiomas, agora você vai falar um terceiro. Eu falei, qual? Alemão. Eu falei, não. Ela falou, vai. Em 1 mês você está em cena. Eu fiquei sem sangue nas veias, quase desmaiei. Em 1 mês virou poliglota. E aí, nesse 1 mês, você tem que aprender e correr atrás. Então, às vezes, é uma coisa que eu jamais imaginei e foi adquirida. Né? E hoje eu falo, heute kann ich ein ganz gut Deutsch sprechen, deswegen können wir unterhalten. Uns unterhalten. Aperta o botão da tradução, gente. Traduza você em casa. Coloca uma IA, fala, o que foi que o Maurício falou? Ele não falou nada, falou tudo errado, mas tudo bem. Não revela, tá? A seguir, já, não saia daí, Maurício Xavier no cinema, fazendo cena com Jean Reno e o Pinguim, Maurício. Aguarde. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Nossa, como é complicado falar de plano de saúde. Isso já de cara irrita, gera estresse, causa até arrependimento, né? Sabe por quê? Porque é um assunto complicado que muita gente não sabe explicar. Mas calma que a Regi explica, porque está há 31 anos no mercado com muita atenção com cada um dos clientes. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, já sabe, é a Regi. Você que está assistindo ao Let's Talk Show de hoje já está sabendo tudo sobre a vida e obra de Maurício Xavier, este ator incrível de tantas novelas, filmes, séries e espetáculos. Mas eu quero destacar aqui a participação com Jean Reno, aquele ator francês do filme icônico O Profissional, que esteve aqui no Brasil filmando uma história linda. Maurício, com o Pinguim, que história é essa? Eita, o Pinguim. Cara, o mais interessante disso tudo, na verdade tem muita coisa, é uma fábula que acontece na vida da gente, né? É um filme, uma produção de Hollywood coproduzido com o Brasil e com esse ator franco, eu acho que ele também é meio marroquino, ouvi dizer que ele é franco, eu não sei nem como se chama, mas acho que é franco-marroquino. Mas todo mundo chama ele de francês porque ele oficialmente fala mais francês do que marroquino. E é uma obra, cara, é muito emocionante o Brasil encarar essa coprodução. Eles precisavam de pescadores brasileiros para narrar essa história do pinguim, que foi encontrado no litoral brasileiro de Ubatuba. Bem conhecida essa história, é só bater João o pescador e Pinguim. Ou João Pinguim, bateu João, bateu Pinguim. Esse pescador está vivo ainda. E todos os anos ele encontrou uma vez um pinguim em Ubatuba, em São Paulo. Essa história é real. Essa história é real. Gente. É real. E ele ele criou uma amizade, um vínculo com esse pinguim. E aí o pinguim, imagina, litoral brasileiro, aqui em cima é quente demais. No ano seguinte o pinguim volta. Ele ficou voltando durante um bom tempo, denotando uma amizade com esse pescador. Alguém viu e falou, gente, isso é uma história linda. Então David Schurman, ele
ajustou o texto, o roteiro, tudo mais, a produção. E trouxeram essa história belíssima que está disponível em vários canais de streaming, vale a pena assistir, chama Meu Amigo Pinguim. Nos Estados Unidos é My Penguin Friend, e eles elencaram, escolheram brasileiros para atuar, e é bem legal isso, porque você tem que ter artistas que sejam bilíngues, então a gente tem que também estar com essa bagagem pronta, porque em algum momento você pode usar. É isso aí, Maurício. Agora a gente vai falar para as telonas e para os streams. Além do Meu Amigo Pinguim, o que mais você destaca? Eita! Ei, agora eu tenho que puxar a memória. Gente, chega uma hora que a memória vai cansando, ainda bem que eu fico anotando tudo. Olha, além do Pinguim, eu acho que o Pinguim, para mim, uma obra especial, um marco. O Pé na Cova é uma série, é um seriado bem interessante também. Dalva e Erivelto de novo, que conta a história de Dalva de Oliveira, em que eu, Adriana Esteves e Fábio Assunção fazíamos o trio de ouro, que a Dalva brigava com o Erivelto. É bem conhecida essa história, para quem não conhece, vale a pena investigar, assistir a obra, está disponível em alguns meios de comunicação. E no cinema, você sabe que eu fiz pouco cinema, eu gostaria de fazer mais. Até hoje em dia eu estou passando a escrever para... Ih, não era para falar. Spoiler, meu. Alerta, spoiler. Agora a gente vai querer saber, mas você fez também Sintonia. Sintonia Manhãs séria, de Sintonia Setembro. maravilhosa, Manhãs de Setembro. Vocês, Tá Letícia vendo? sabe Eu tudo. fiz a lição de casa. Manhãs de Setembro é uma participação, faço um médico. Em Sintonia, eu faço o padrasto do protagonista, o Doni. Sintonia é uma série que foi muito desacreditada no começo, por falar de um aparentemente nicho da sociedade, mas ela virou um grande fenômeno de bilheteria, mundialmente falando. Então, tem que se respeitar muito certos projetos em que a gente às vezes olha a você, atenção, alô você, dono de streaming, né? Então é isso, ela conquistou muitos lugares, Sintonia, ela avançou bastante. Eu fiz a 4ª temporada e tem algumas coisas aí, Olhar Indiscreto, eu fiz uma participação também. Enfim, é meio tenso, Olhar Indiscreto, é um thriller psicológico. E aí, Maurício, como que você está vendo assim, a ascensão do cinema nacional com o Oscar Ainda Estou Aqui? Eu acho importantíssimo, a gente tem que ter esse reconhecimento, não só o cinema, como essa história, quase, eu não posso dizer documental, mas é uma história que aconteceu e todo mundo viu, sabe? Mas eu também quero ver nas telonas a história do índio, né? A história do indígena, dos povos originários, melhor dizendo, que tem termos que a gente não pode dizer, dos povos originários. Eu quero ver a história, sei lá, a nossa história recontada, que seja dos povos negros também recontada. E aí, Maurício, a gente teve mais uma premiação aí, o Agente Secreto. Uhum. E aí? Então, cara, é muito emocionante para a gente mostrar a nossa vira-latice, né? Porque o brasileiro, em média, tem uma síndrome de vira-lata e não se acha importante o suficiente em muitos dos casos. Vi vários que, às vezes, estão para fora e ficam, Brasil é um horror, tarará. E não é, cara. A gente tem um tesouro muito grande, que é a nossa cultura, no nosso cinema. Aliás, parabéns a toda a equipe do filme Agente Secreto. O mesmo diretor do Bacurau, se não me falha a memória. Aliás, o filme Bacurau estava passando ontem na televisão. É muito legal, as pessoas têm que ver, conhecer, sentir, sofrer pelos nossos também, e não só... porque a gente faz um produto tipo exportação muito bom, como a magia do carnaval, que muita gente joga para baixo do tapete, né, que é o maior espetáculo da Terra. A meu ver, é o nosso carnaval. Mas muita gente fica, é carnaval todo ano. Tem muita história ali por trás, tem uma comunidade imensa por trás. E isso precisa estar exposto no cinema, isso precisa estar exposto no teatro. As pessoas precisam ver. Então eu foco no incentivo para esse tipo de arte com todas as minhas forças, porque isso traz união entre pessoas diferentes. E aí, uma peninha, Maurício, acabamos, que delícia de conversa, Que viu? delícia eu de estar aqui, né, gente? Muito obrigado vocês que aguentaram até o final, mas o importante aqui é a gente ter feito essa troca divertida. E é isso, um meu grande abraço para vocês. Muito obrigada, viu, Maurício? Muito obrigado E você. você que está aí, lembre-se, não precisa saber aonde vai dar,
só precisa dar o primeiro passo com o coração aberto, porque no fim das contas, a vida é o maior palco de todos e você é o protagonista da sua história. Até o próximo Let's Talk Show! Let's Talk Show.